Pastor Paulo, Deus te use poderosamente, amigo. Amém, pastor Wagner. Amigos, eu queria agradecer aqui, primeiro, é, institucionalmente, a Sala 57 ela tem sido uma bênção para a igreja. A gente percebe que os que a frequentam tornam-se verdadeiros discípulos. Nós temos sentido na linha de frente o impacto que essa sala tem sobre a igreja aqui no Nordeste. Geralmente, os que transitam nesse lugar, nesse ambiente espiritual, têm se tornado uma bênção para a igreja local. Eles são melhores líderes, eles são melhores discípulos, eles são mordomos fiéis do reino, são missionários, né, genuínos. Então, a gente tem uma gratidão, uma dívida com a Sala 57, porque ela é um ambiente virtual, mas que tem feito a diferença na igreja real, que vive esse momento atípico de pandemia, mas que continua avançando aí a passos largos na pregação do evangelho. Então, a nossa genuína gratidão é a Sala 57. É um ambiente transformador e nós temos visto aqui na nossa geografia milagres e milagres se multiplicando a cada dia, fruto daqueles que têm visitado, frequentado essa sala tão especial. Que Deus continue a te usar, pastor Wagner, e a equipe, que eu sei que há uma linda equipe por trás de tudo isso, então que Deus os abençoe ricamente. Nós vamos abrir a palavra de Deus, né? O pastor Wagner já orou aí pedindo isso, e eu vi que o item 6 aí, né, dos propósitos da sala é tornar a Bíblia como um centro de decisões, e eu queria falar sobre ela hoje. Eu estava recentemente lendo o Apocalipse, nós não vamos ler o Apocalipse hoje, vamos ler outro capítulo, e eu me deparei ali, né, no Apocalipse, com as testemunhas que testemunham vestidas de pano de saco. Aquele momento onde, no auge do ódio pela palavra, o inimigo atenta fisicamente contra a Bíblia. Nós vemos que há um ódio que é inerente do inimigo contra a palavra de Deus. E ali, naquele capítulo, nós não vamos estudá-lo hoje, talvez em outra oportunidade, nós vemos o total empenho que o inimigo teve para destruir as Escrituras, e destruí-la fisicamente. O inimigo quis destruir a Bíblia fisicamente ali. Mas nós vemos que no final, né, quando aparentemente ela está morta, quando aparentemente ela foi golpeada de uma forma tão terrível, nós vemos ela depois sendo exaltada novamente. E que bom saber que nessa sala, ali no centro dos propósitos dela, está a exaltação das Escrituras. E esse livro que tem se tentado relativizar, este livro que muitos tratam como um cardápio, né, de um restaurante à la carte, e escolhem nele só o que lhe convém. Este livro precisa voltar a governar nossa vida, nossos pensamentos, o que acessamos, o que comemos, o que vestimos, o que falamos, o que pensamos. A Bíblia tem que ser protagonista, ela não tem que ser coadjuvante, né? Alguém que é importante, que aparece muitas vezes, ou um figurante que às vezes mal aparece na nossa história, mas como diz o propósito aí da sala, ela tem que ser o centro, aquela que governa nossas decisões. E eu queria, já me sinto protegido aí pela oração, né, do pastor Wagner, sei que outros estão orando, eu espero que Deus fale, pode ser no timbre humano, né, nesse timbre nordestino aqui do sertão de Pernambuco, mas que seja a palavra dele. É aceitável que seja no timbre humano, mas que seja de fato a palavra dele. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. Os versos 14 ao 19. Diz assim a Bíblia, 2 Crônicas 14, 2 Crônicas 34, versos 14 ao 19. Então, leia esse texto, é muito importante. Diz assim a Bíblia: quando se tirava o dinheiro que se havia
trazido à casa do tesouro, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro da lei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Eu queria refletir nesse texto hoje com você. Você sabe que, se você virar algumas páginas atrás, você vai ver que Josias foi precedido por reis de profunda impiedade. Alguns deles se arrependeram, como Manassés. Então, Josias, ele tinha tudo, mas tudo mesmo para dar errado. Josias cresceu vendo a idolatria. Josias cresceu vendo o nome de Deus sendo pisoteado. Josias cresceu vendo a Bíblia ser desprezada. Aliás, Josias cresceu não vendo a Bíblia. Josias cresceu vendo um lar sem oração. Josias cresceu sabendo as histórias nos anais que contavam sobre as monarquias de Israel, a impiedade dos reis que ali lhe precederam. Então, estatisticamente falando, esse rei tinha tudo para dar errado. E quando a gente olha o ambiente aqui desse texto que nós lemos, é muito preocupante. O que nós contemplamos nessa leitura de hoje foi a primeira vez que esse rei teve contato com a Bíblia. Você parou para imaginar? Aquela era a nação escolhida por Deus, aquele era o povo escolhido por Deus. Ali era a nação que deveria protagonizar a voz do Senhor, mas Josias estava tendo o primeiro contato com a palavra. Olha que coisa impressionante. Você parou para pensar nisso? A Bíblia tinha desaparecido, ao ponto de quando Ilquias, que foi ali encarregado por reformar, purificar o templo, restabelecer ali o culto, dar continuidade àquela obra que outros reis tentaram, ele achou um livro e ele primeiro dá um relatório ao rei do que tinha acontecido, relata sobre as finanças, relata sobre o trabalho de construção, mas aqui ele se depara com um livro, então ele é apresentado à Bíblia. Você já parou para pensar o que acontece quando a Bíblia desaparece? O que acontece quando este livro se torna apenas um amuleto? Porque há pessoas que usam mais a Bíblia como um amuleto, como um livro que governa suas vidas. Ela está na estante aberta, mas há tempo ela não é lida. Ela está na cabeceira da nossa cama, mas ela já há muito tempo não rege a nossa consciência. A Bíblia, queridos, ela não tem poder quando ela é usada como um amuleto. Ela tem poder quando governa a nossa existência. E ali a Bíblia tinha desaparecido. É por isso que nós vemos os piores absurdos. Manassés, que foi um dos reis que antecedeu Josias, ele cerrou o profeta Isaías no meio. Os piores tipos de idolatria, os piores tipos de depravação estavam imperando no reino, porque quando a Bíblia desaparece, não há limites para o coração humano. É por isso, queridos, que o diabo odeia tanto este livro. Eu falei lá de Apocalipse, Ali ele tentou destruir a Bíblia, As praças de Paris viraram amontoados das escrituras, onde elas eram queimadas. E a gente pensa, por que isso não acontece hoje? Será que é por causa da liberdade religiosa? Será que o diabo perdeu o ódio pelas escrituras? Queridos, o diabo, a cada dia que passa, odeia mais este livro.
Ele não perdeu o ódio desse livro. Mas sabe o que é que ele entendeu com o passar dos séculos? Para que gastar um fósforo destruindo um livro que não é mais levado a sério? Para que queimar um exemplar da Bíblia se ele pode torná-lo irrelevante para o nosso coração? Então, hoje, o grande desafio do diabo, do inimigo, não é mais tentar destruir a Bíblia, queimar as editoras, queimar as casas publicadoras. Ele não importa que os prelos continuem a imprimir este livro, contanto que nós não o deixemos mais como centro da nossa existência. Sabe por que hoje vivemos uma geração mergulhada no que é inadequado? Uma geração que diz que quer ver Jesus com seus olhos, mas destrói a sua retina contemplando as coisas que são impuras. Sabe por quê? Porque já não é a Bíblia, queridos, que governa o que acessamos. A Bíblia já não é o crivo do que assistimos. A Bíblia já não é aquela que decide o que os nossos olhos vão ver. Então o diabo pensa, por que destruir um livro que hoje já não é levado tão a sério? Para que gastar tempo queimando as Escrituras se aqueles que a defendem já o relativizam tanto? A Bíblia, e somente a Bíblia, e a ela, precisa ser devolvido o centro da nossa existência. O que eu vou acessar só deve ser acessado se a palavra me autorizar. O que eu vou assistir, eu só devo assistir se a palavra me autorizar. O que eu vou conversar, eu só devo conversar se a palavra me autorizar. O meu casamento deve ser regido pelas Escrituras. A minha paternidade deve ser regida pelas Escrituras. Enquanto este livro for secundário, nós continuaremos visitando os abismos dessa vida. É por isso que quando Ilquias acha o livro, ele diz, olha, achei o livro, rei. E ele então lê o livro. O Pentateuco, era o livro que tinha naquela época, era a Bíblia que tinha naquela época. O rei, diz a Bíblia, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. A Bíblia tinha desaparecido, Josias queria acertar, mas como acertar sem a palavra? Como acertar deixando a Bíblia em um lugar secundário? Como acertar? Como saber o caminho? E quando o rei ouve o caminho, ele é tão impactado pela Bíblia que ele desmorona. A Bíblia devia nos fazer desmoronar. Desmoronar nosso egoísmo, como falou Selma, desmoronar nosso orgulho, desmoronar nossa impiedade, desmoronar nossa maledicência. O rei sentiu o impacto. Mas, infelizmente, a Bíblia tem perdido o impacto sobre muitas vidas. Aliás, ela nem ao menos chega a ser dado a ela a oportunidade de nos impactar. Sabe, queridos, às vezes nós não entendemos porque nossa família está tão vulnerável. Antigamente, nós só sabíamos o que era divórcio porque estava no dicionário. Mas hoje uma maré de divórcio invade os muros de Sião. Antigamente, a pornografia não era uma luta no meio cristão. Nós lutávamos contra outras coisas, usos e costumes. Mas hoje a pornografia entra como uma avalanche e ela já atravessa os muros de Sião. Sabe por quê? Porque a semelhança do tempo do rei Josias, a Bíblia está desaparecendo. Eu não digo desaparecendo fisicamente. Talvez a maioria de nós tenhamos 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100 exemplares da Bíblia. A Bíblia não está desaparecendo como fisicamente, as páginas dela, não. Elas continuam nas nossas estantes. Elas continuam nas cabeceiras, elas continuam nas nossas salas, elas continuam no nosso carro, mas elas não mais continuam regendo a nossa mente. Sabe, queridos, é o assim diz o Senhor. A Bíblia não é um cardápio onde você seleciona o que teu apetite, o que o meu apetite gosta. A Bíblia é a voz de Deus ao nosso coração. É como se Deus sussurrasse ou muitas vezes gritasse ao nosso ouvido.
E se eu não encaro a Bíblia desse jeito, cedo ou tarde, visitaremos o abismo da ruína. Não há atalho para um reavivamento. É por isso que está lá no item 6 dos propósitos dessa sala. A sala 57 hoje talvez seja o maior movimento voluntário de reavivamento virtual que exista. Mas não há atalhos para reavivamento que não passem pela Bíblia. Se você se sente reavivado e não lê a Bíblia de forma individual, você vive um pseudo-reavivamento. Se você se sente comovido, mas a palavra de Deus não é parte vital da sua vida, questione esse suposto reavivamento que você está vivendo. Nós precisamos de mais da Bíblia, de corações que se rendam às Escrituras. A Bíblia deve ser a primeira voz ouvida na nossa individualidade, depois do nosso culto doméstico. A Bíblia deve ser a última voz antes de dormirmos. Mas, infelizmente, nós temos tomado atalhos. Estamos à espera de um pregador que nos ensine que há uma super espiritualidade que é alcançada de outra forma. Fuja de qualquer reavivamento que foge da Bíblia. Fuge de qualquer reacender espiritual que trate as Escrituras como se ela não fosse o nosso tudo. Este livro, e só este livro, tem o poder de despertar a nossa consciência. Este livro, e só esse livro, tem o poder de renovar a nossa mente. Estou pregando para alguém aqui, entre as 1000 pessoas desse Zoom, ou entre as milhares de pessoas que estão no YouTube, que estão precisando de um reavivamento. Você sente que teu casamento está falindo. Você sente que sua vida espiritual está desmoronando. Você sente que lhe falta vigor. Querido, se volte para as Escrituras. Se debruce hoje diante da palavra de Deus e clame para que este livro te devolva a vida. Você está em busca de uma nova história. Não há nova história sem as Escrituras. Você está em busca de poder. Não há poder se ele não é oriundo da palavra de Deus. Você está em busca de ocupar o púlpito de forma poderosa, então nunca deixe esse livro para trás. Sabe, eu quero te desafiar que nesse dia, nessa segunda-feira, esse livro governe as palavras que você vai dizer. Que nessa segunda-feira este livro governe a forma como você vai tratar sua esposa, seu esposo. Que este livro governe a sua paternidade, a sua maternidade. Que esse livro governe quando você for ligar a televisão. Você tem um vasto número de canais, mas que seja a Bíblia que determine de fato qual você vai assistir. Quando você ligar o seu smartphone, seu tablet ou seu notebook para navegar na internet, que seja a palavra de Deus, que seja a voz final dos conteúdos que entrarão em sua mente. Josias foi impactado. Ele chorou. Nunca deixe a Bíblia perder o impacto sobre sua vida. Eu espero que nesse dia ela impacte você. Que ela faça desmoronar os muros do orgulho, do egoísmo, da maledicência. Que ela faça toda a infidelidade seja dissipada. Que essa escuridão que às vezes insiste e persiste em viver dentro de nós seja dissipada pela lâmpada que é a palavra de Deus. Querido, quanto mais da Bíblia em nós, menos das trevas, menos do egoísmo, menos do orgulho e menos de qualquer coisa que está arrancando as nossas forças espirituais. Eu quero orar por você. Por você que ama esse ambiente virtual, onde a Bíblia é sempre exaltada. Eu quero orar por você que está no seu carro, talvez entrando pela primeira vez nessa sala e percebendo que a Bíblia tornou-se apenas uma figurante na história pessoal sua e de sua família. Eu quero orar por você que continua amando a Bíblia, mas a devoção a ela tem sido muito fragmentada. Eu quero orar por você que deseja ter a mente de Cristo, mas a mente de Cristo é revelada neste livro.
Eu quero orar por você, que como Josias quer nesse dia ser impactado pela palavra. Quer que a palavra tire a casca de pedra que tem impedido você de ter uma espiritualidade plena. Ah, amigo, nenhum dos teus sonhos espirituais poderá ser concretizado se a Bíblia continuar a ter um lugar secundário em sua vida. Este livro, só este livro, tem o poder transformador. Este livro consola. Talvez esteja pregando para enlutados aqui nesse dia, nessa madrugada, nessa manhã. Talvez esteja pregando para pessoas que têm que tomar uma decisão difícil hoje e precisam que a luz da palavra de Deus ilumine seus caminhos. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui nessa manhã que perdeu um ente querido e só a palavra de Deus pode te devolver a esperança então perdida. Ah, mas talvez esse livro hoje queira confrontar você. Confrontar nos pecados que não são conhecidos por essa sala, mas são conhecidos pela sala do trono. Talvez este livro hoje vá confrontar você. Talvez ele te console, talvez ele te confronte, não importa. Receba o que a palavra de Deus tem a dizer a você. Eu quero orar por todos que desejam isso. Então escreva aí no chat: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu quero orar também pelos que querem amar a palavra de Deus. Eu quero orar por aqueles que querem que a palavra de Deus seja de fato o centro da sua existência. Não a minha voz, nem a voz de qualquer outro ministro, mas a voz de Deus. Escreva aí no chat do YouTube, escreva aí no chat do Zoom: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E deixe este livro governar sua existência. Deixe esse livro governar a sua vida. Feche teus olhos e vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, aqui estamos na tua presença, Senhor. Obrigado por esse movimento lindo que tem sido a Sala 57, essas 2 horas que se passam na presença de Deus. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Wagner, dos seus moderadores, dos seus colaboradores, que têm, eu sei, Senhor, enfrentado obstáculos para manter essa sala, porque é uma sala que tem revolucionado muitas vidas espirituais. Mas, Deus, que nunca esqueçamos que é a palavra e o nosso contato individual com ela que tem o poder de revolucionar a nossa vida. Senhor, que ela revolucione essa sala, revolucione cada uma das mais de 9.000 pessoas que estão lá no YouTube. Que ela revolucione, Senhor. Que ela revolucione. Que ela seja exaltada. Um dia ela será exaltada, mas que hoje ela seja exaltada em nossa vida, na vida da nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos. Que cada uma das pessoas que está ouvindo hoje ame a palavra, mas além de amar, façam dela o livro, não de sugestões, mas das ordens de Deus para o nosso coração. Abençoa, Senhor, todos os pedidos de oração dessa sala. De forma especial, o Gabriel Gondim, que está aí nas batalhas. Temos ouvido boas notícias, mas que cada dia sejam melhores ainda. Por outros que escreveram no chat, mas eu não sei os nomes. Que o Senhor visite cada um desses pedidos. Continue agora, Senhor, a dirigir essa sala, a usar os testemunhos e as coisas que irão ainda acontecer. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Wagner, pela oportunidade. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês na presença de Deus. Pastor, eu é que agradeço demais. Imagina aí a extensão do território que o senhor tem que trabalhar e ainda separar um tempo aí na madrugada para nos trazer uma mensagem. Pastor Otimar já essa semana pregou sobre a Bíblia, pastor, e as peças vão se encaixando, né? E a gente percebe a importância desse livro na vida do adorador, né, pastor? Não existe um adorador verdadeiro que não tenha a palavra de Deus na mão, que não leia a palavra, que não medite nesta palavra, que não interiorize essa palavra como alimento diário.
Não existe isso, queridos. É como se o médico não usasse o bisturi, é como se o mecânico não usasse as ferramentas, é como se o pintor não usasse os pincéis e quisesse ser pintor, médico e mecânico. Não tem como, né? A Verdade. Bíblia, ela é a parte central, por isso tem aqui na atividade. Agora, pastor Paulo, que o senhor estava pregando aí, e uma coisa vinha no meu coração assim, pastor. Como é que a gente faz com as pessoas que leem a Bíblia todos os dias e elas não são transformadas? Por quê? Eu conheço gente, pastor, que está na igreja há um monte de tempo e ele continua grosso. A pessoa continua com a língua felina, ela continua sendo agressiva, essa pessoa continua dando mal resposta. Eu conheço gente que tem a Bíblia na mão há muitos anos, pastor, e continua egoísta, continua dando trabalho na igreja. Liderar determinadas pessoas é muito difícil, porque elas são egoístas. A lição falou sobre egoísmo hoje. Pastor Paulo, essa mesma pessoa que é egoísta na igreja, que é egoísta, que causa fraturas na igreja, ela prega, ela passa a lição de escola sabatina com a Bíblia na mão, meu pastor. Como é que pode isso? O que o senhor acha que acontece com essas pessoas? Por que a Bíblia não tem efetividade na vida delas, meu pastor? Pastor Wagner, sem dúvida, eu acho que falta rendição. A Bíblia precisa deixar de ser um livro só admirado para ser realmente a voz soberana de Deus em nossa vida. E, às vezes, nós até temos um contato superficial com ela, mas enquanto nós não deixarmos, de fato, ela ser entronizada na nossa mente, né, como diz aí o item 6, realmente ali governar nossas decisões, deixar ela suplantar o nosso eu, o nosso egoísmo, né, que a Selma tanto falou aí hoje, de fato continuaremos sendo os mesmos. Não por falta de poder da palavra, mas por falta de entrega daqueles que a leem. Não falta poder na palavra para transformar, falta entrega naqueles que a leem. Então, esse é o segredo. E eu queria, pastor Wagner, aproveitar aqui e agradecer sua presença conosco na semana passada na sala, viu? Não é o momento, mas eu queria. Nós já estamos com mais de 15 mil visualizações, foi um momento muito especial. Nós temos uma sala na terça-feira aqui na União Nordeste, e eu agradeço muito por o senhor ter ido lá, foi um momento especial, e Deus foi glorificado, e eu queria te agradecer aqui, né? Eu já te agradeci lá, mas eu sei que aqui tem outro público, eu queria te agradecer por deixar ser usado, foi um momento realmente muito especial, até hoje repercute aqui na nossa união, viu? Deus abençoe ricamente. É o poder do Espírito, né, pastor? Quando a gente pede para ele comandar todas as coisas, ele guiar todas as coisas, ele põe essas peças, né, encaixa essas peças e orienta dessa maneira. Eu glorifico a Deus pelo convite e fico muito feliz pela repercussão que o Espírito tem dado a isso, pastor Paulo. Pastor, eu sou da época que, quando eu me converti, me ensinaram que a Bíblia tinha que ter um lugar especial na estante. Eu sou da época que não se devia colocar nada sobre a Bíblia. Isso mesmo. Nos ensinaram isso para o senhor? Sim, ainda hoje, pastor, não deixa colocar nada, nenhum outro livro. A Bíblia é um livro santo. Então, aí a pessoa me ensinou assim, ó, sendo o livro que ela é, você não pode colocar nada em cima dela, ela deve estar sempre acima de todas as coisas. Falei, rapaz, que livro especial é esse, né? Então, falta, pastor, eu acho que a Bíblia se tornou um aplicativo, pastor. A Bíblia se tornou um aplicativo, ela saiu das nossas mãos, foi para dentro do nosso celular. Mas dentro do nosso celular tem tanta coisa que ela passa a ser comum como as outras coisas. Não devo ter não devo ter um aplicativo no meu celular com a Bíblia? Claro que deve ter. Utilize isso, mas ela não pode ser para o seu momento de adoração. Se você quer pesquisar, se você quer estudar quantos textos tem, use esse aplicativo com todos os recursos. Tem lá a leitura do dia, quer usar, usa. Mas, amigo, vai adorar, vai para o seu momento secreto, não vai com o telefone, não. Pega a Bíblia, cheira a Bíblia, pega nela, irmão. Foi Deus que... Tanto sangue tem para essa Bíblia ter sido escrita. Tanto sangue. Ali estão nossas lágrimas, né, pastor? Ali estão nossas lágrimas, né, derramando, molharam essas folhas.
E a questão também das distrações. Você vai com o celular e começa a se distrair ali, chegam mensagens, realmente o momento secreto, levá-la é realmente algo inegociável. Não dá, pastor, sabe? Você tem que ir para o secreto para orar com ela na mão. Na hora que você for orar, põe na Bíblia, na sua frente, assim, ó, é a palavra de Deus, irmão, é a palavra de Deus, não é qualquer livro, não. Isso não é qualquer livro, é a palavra de Deus. Então, falta a gente encarar de novo a Bíblia como livro sagrado. Tudo está perdendo a sacracidade, pastor. Tudo está perdendo a autoridade. A Bíblia não pode perder seu aspecto sagrado. Não, foi Deus quem separou esses livros para que eles fossem colocados nessa biblioteca. Foi Deus que separou homens para escrever. Foi Deus que soprou na cabeça deles o que eles tinham para escrever, ou deu sonhos, ou mandou pesquisar. Foi Deus, irmão. Você não pode pegar a Bíblia simplesmente como... vou ler aqui rapidinho. Não dá para ser assim. Não dá para extrair poder da Bíblia desse jeito aí, irmão. Nós temos que, de novo, olhar para a Bíblia como um livro sagrado, pastor. Tem alguma coisa. O Espírito de Deus está dizendo para a gente. O pastor Timar falou sobre a Bíblia essa semana. O senhor falou sobre a Bíblia de novo. Então, tem gente aqui precisando entender de novo que ela é sagrada, pastor. E eu queria, enquanto o senhor pregava, pastor, eu separei um texto do Caminho a Cristo que, para mim, revolucionou a minha leitura da Bíblia. Porque eu tinha um certo incômodo também, pastor. Eu lia a Bíblia, eu orava, lia a Bíblia, e eu não via os cortes profundos da palavra na minha vida. Apesar da Bíblia revelar para mim, ela ser sagrada, eu não percebi os cortes profundos na minha vida. Eu falei, tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Em minhas pesquisas, então, me deparei com esse texto aqui, que ele fez com que eu repensasse a minha maneira de ler a Bíblia quando eu vou para o secreto. Ellen White diz assim, ó, no Caminho a Cristo. Ela diz, nunca. Essa palavra nunca aqui, irmãos, ó, nunca, é nunca mesmo, nenhuma vez deve a Bíblia ser estudada sem oração. Aí, você olha para mim e fala assim, mas eu sempre orei antes de ler a Bíblia. Nunca, irmão, abra a Bíblia sem antes orar para lê-la. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca se deve fazer isso. Nunca. Não é só no culto. É quando você vai para o seu secreto. Está vendo como é que é? Você está lá na fila do banco e abre para uma pesquisa sobre um texto, você já deve orar antes de fazer isso. Mesmo que seja no seu aplicativo. Você vai abrir a Bíblia que está no seu aplicativo. Agora, no secreto, na oração, na pregação, amigo, ora antes. Mas eu fazia isso, pastor. E ainda me faltava alguma coisa. Aí eu entendi, através desse texto, o que me faltava. Olha aí, ó. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser nos dado. Não é só orar, pastor Paulo. Não é só orar. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser nos dada. Nunca devemos abrir as páginas da Bíblia sem pedir a iluminação do Espírito Santo. Nunca. Aí, a luz veio à minha mente. Pastor Wagner, sabe por que você não tem extraído o poder da palavra? Sabe por que ela não transforma a sua vida? Sabe por que os cortes não são profundos, pastor Wagner? Porque você lê a Bíblia sem a companhia do Espírito Santo, pastor. Eu li a Bíblia, amado, sem pedir que o Espírito Santo iluminasse a minha mente para entender a Bíblia e para que ela fizesse cortes profundos na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem foi que inspirou a Bíblia? Não foi o Espírito? Foi. Aí você vai ler a Bíblia que o Espírito Santo produziu através de homens sem ele. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Por isso, a Bíblia é enfadonha. Por isso, quando você lê a Bíblia, eu duvido se você nunca fez isso. Pastor Paulo, vamos pensar um pouquinho mais sobre a Bíblia. O senhor falou sobre a Bíblia. O pastor Timar falou sobre a Bíblia. O Espírito de Deus está falando para nós essa semana. Pastor, eu já fiz isso.
Sabe aquele famoso ano bíblico? 4, 3 capítulos da Bíblia para ler a Bíblia durante o ano, certo? Pastor, eu muitas vezes, em meu culto, tendo que sair para trabalhar, eu fui fazer o meu ano bíblico, sabe o que eu conferia, pastor? O senhor imagina o que eu conferia nos 4 capítulos? O senhor pode sugerir? O senhor imagina o que eu olhava? Não, pastor, não. Eu olhava o tamanho dos capítulos, pastor. É isso mesmo, pastor. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas, amigo, que sentido tem fazer um ano bíblico que antes de fazer o ano bíblico eu olho o tamanho do capítulo para ver se é grande? Também já aconteceu comigo, pastor, também, sem dúvida. A gente torce pelo capítulo menor, né? Eu estava pensando esses dias, pastor Wagner, alguns pregadores diziam assim, ó, nós não vamos ler esse texto para ganhar tempo. E eu fiquei pensando, que maior perda de tempo pode existir do que não ler a Bíblia para ganhar tempo, né? Às vezes a Bíblia é pouco lida no púlpito, ela não vamos ler para ganhar tempo. Que perca maior de tempo pode haver do que não ler a Bíblia para ganhar tempo, né? Realmente. Percebe, pastor? Então, eu olhava os textos da Bíblia se eram grandes. Quando era grande, meu amigo, eu falei, Senhor da glória, o que eu vou fazer com esse ano bíblico? Bem aqui. O momento do Salmo 119 no Nubi, porque Não, aí benção pura, pastor, benção. E a genealogia? Meu amigo, não vem, pastor, não. E quando eu me deparava, pastor, com aquele negócio assim, o que o senhor falava assim, entra naquela cidade, sabe aquela nação lá, dizima, de velho a criança, e queima todo o despojo, eu não quero nada daquele povo. Eu falei, não, eu estou louco, Deus está fazendo, é isso aqui que Deus... Opa, peraí, se você não lê, querido, a Bíblia, e o Espírito Santo não tiver com você, não é só orar, entendeu, pastor? É orar pedindo a iluminação de quem mandou escrever. Aí, quando eu comecei, eu agora vou ler a Bíblia, eu falo assim, ó, Senhor Deus Todo-Poderoso, conversa com Deus, conversa com Jesus, peço o batismo do Espírito Santo e falo assim com ele. Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia. Vou ler agora. O Senhor mandou escrever. Faz isso aqui brilhar para mim de novo. Me emociona com a palavra. Me emociona com a palavra. Eu quero extrair vida bem daqui. Eu quero começar a ler e não quero ter vontade de parar. E aí, quando eu comecei a reivindicar o espírito para ler a Bíblia, isso tomou uma proporção gigantesca na minha vida. Aí, a luzinha acendeu. Ela disse, nunca, eu vou ler de novo, para a gente orar mais uma vez. Eu vou ler de novo. Nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. Mas não é qualquer oração, ela diz. Na oração, antes de abrir suas páginas, devemos pedir nesta oração a iluminação do Espírito Santo e ser-nos a dada. Nunca, irmãos, é nunca mesmo. Nunca. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo hoje aqui. Qual foi a última vez que você, antes de abrir a Bíblia, pediu a iluminação do Espírito, falou com ele para iluminar as letras da palavra para você? Ou você lê a Bíblia tipo, vou ler mesmo, vou fazer o ano bíblico. Percebe, queridos? Aqui está a chavinha. O Espírito Santo é o óleo de toda a engrenagem, inclusive da percepção e do poder da palavra de Deus. Eita, glória a Deus, amigo! Isso é bom demais, pastor, isso é bom demais. Aprender, pastor, é uma bênção. E aí nós vamos cantar um hino, pastor, que vai falar exatamente sobre o poder da palavra de Deus. E aí nós vamos orar. Pastor, o senhor vai fazer uma outra oração de consagração para que nós amemos a Bíblia, que o Espírito de Deus quebre tudo que precisa quebrar para a gente ser semelhante a Cristo. Meu amado, ore por nós aí, por favor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu até aqui. Que a Tua palavra, Senhor, seja soberana, que ela tenha primazia em nossa existência. Que a Tua palavra, Deus, seja preponderante nessa sala e nas salas das nossas casas. Que a Tua palavra, Senhor, reine sobre nós, sobre nossos pensamentos, ações, que ela evite nossas omissões, que a Tua palavra seja um livro amado, lido e vivido no nosso viver diário, Senhor.
Toma-nos em tuas mãos, derrama bênção sem medida sobre todos que estão assistindo. Que tomem a decisão hoje de tornar a Bíblia soberana. E como o pastor Wagner bem colocou, Senhor, muito mais do que uma leitura apressada ou um fardo, mas que ela seja a voz de Deus a renovar o nosso coração dia a dia. Toma-nos em tuas mãos, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.